Estamos aqui hoje com o Peugeot 3008 na versão GT Pack, a mais completa e cheia de frufru. Eu já vou adiantando que eu gosto muito desse carro, ele tem bastante coisa legal e eu vou mostrar tudo para vocês, tudo da parte externa, parte interna, como é ele na pista, item de segurança, e você também deve estar se perguntando qual é a dele no mercado. Eu também vou responder isso. Eu sou Renan Bandeira e você está no canal da Carve. Se você gosta de carro igual a gente aqui da Carve, não esqueça de se inscrever no canal para ver review de SUV, de sedã, de hatch, esportivo e tudo mais. Então se inscreva aí e fique por dentro de tudo que a gente faz. Os Peugeot são bem bonitos, não sei se vocês concordam, mas deixa aqui nos comentários. E o carro mais caro da marca vendido no Brasil não é diferente. A dianteira é a grande sacada do carro, na minha opinião. Não sei se vocês concordam com isso. Ele carrega os característicos dentes de sabre aqui, os faróis são de LED e a grade parece se dissolver na lataria. Na lateral, os principais destaques estão aqui na roda, que é de 19 polegadas, tem acabamento diamantado em preto brilhante, e nessa peça aqui, em plástico preto, que liga os faróis à coluna A. Além disso, a pintura em dois tons, com esse azulzão aqui contrastando com o preto, deixa o carro com um visual bem esportivo. E uma coisa muito interessante aqui é que tô com a chave na mão, que é presencial, a gente só encosta e abrimos o carro, destravamos as portas, né? Fechamos aqui, para travar as portas, só passar o dedo, tá trancado. Assim como a dianteira do 3008, a traseira eu também acho bem legal. E aqui parece que ela serviu de inspiração para o 208, não sei se vocês concordam. Nós temos essa faixa aqui em black piano que ligam as duas lanternas, que são divididas em 3 partes, e elas são de LED. Um sistema muito interessante que ele tem é o sistema hands-free, que é a abertura automática aqui da tampa do porta-malas, que é para quando você vem cheio de sacolas e não consegue acionar por aqui. Vamos ver se funciona. O carro está trancado, tá? Vamos lá. Eita! Não tá indo de jeito nenhum. É, parece que não é tão fácil assim, né? Ih, foi quase. Como vocês puderam ver, não é tão fácil assim, né? Eu tô até um pouco ofegante aqui. Mas vamos tentar pela abertura convencional. Essa sim tá funcionando e muito bem. Uma boa notícia é que além de ter essa abertura e o fechamento que você pode fazer por aqui, automático, é um porta-malas com bastante capacidade volumétrica. Nós temos aqui 520 litros de capacidade e não tem degrau, ou seja, você consegue tirar a mala aqui sem maiores esforços. E outro detalhe interessante aqui no porta-malas é que a gente tem essa alavanquinha aqui para tombar o banco. Então a gente consegue tombar o banco, que é bipartido e rebatível, pelo compartimento. E aqui a gente tem a porta descendo e fechando. Como vocês podem ver, ele é mais bonito que o Compass, um pouco maior e mais rápido, só que a gente vai falar disso daqui a pouco. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente gosta muito de carro e também está pensando em trocar o seu. Você sabia que existem seminovos certificados? São seminovos certificados pela Carve com 1 ano de garantia para motor e câmbio. São mais de 280 itens verificados para você não ter dor de cabeça depois de levar o carro para a garagem. Acesse agora carve.com.br e garanta já o seu seminovo certificado. Bom, chegamos aqui ao habitáculo do carro do 3008 para a gente ver como é o material, como é o acabamento interno. Bom, nós temos partes macias ao toque em todo o envolvente aqui do painel. Essa faixa aqui que imita uma camurça, um suede, aqui também é macio. Toda essa parte é macia, até mesmo no painel das portas. E agora eu vou ligar o carro aqui para a gente ver tudo aceso e ver como é o 3008 com as suas telas. Bom, nós temos uma tela aqui de 12,3 polegadas, 100% digital. O painel de instrumentos tem uma série de funções. Além de mostrar aí, como vocês podem ver, os mostradores, né, velocímetro e contagiros de forma digital, nós temos algumas funções como essa daqui, que é o mínimo, onde ele vai pegar e vai sumir praticamente tudo da tela e deixar só ali o velocímetro digital. Além tem outros dados de navegação, da condução, modificar visor e também os dados de consumo, que você pode ver clicando aqui na borboletinha do limpador de para-brisa. O volante já é um velho conhecido, é o Sport Drive, que tem essa parte aqui de cima achatada e a parte de baixo também reta, formando um design praticamente quadrado,
bem de carro de corrida, né? E dá uma pegada bem legal para dirigir na estrada. Ele tem regulagem de altura e profundidade, então ajuda bastante na hora de encontrar uma posição mais confortável para dirigir. Ele é multifuncional. Aqui desse lado esquerdo tem um controle de cruzeiro, né? O acionamento do controle de cruzeiro, do limitador de velocidade. E ainda tem as aletas para trocas de marcha para quem gosta de uma condução manual e mais esportiva. O único dilema em relação a esse volante é que ele tem que essa parte aqui de cima acaba atrapalhando um pouco a visão do painel de instrumentos. Se não fosse isso, ele seria perfeito. A central multimídia é de 10 polegadas. Ela é bem rapidinha e bem legal. O único problema é que a conexão dela ainda é via cabo. Então, pro preço do carro, que a gente fala aí num carro de R$274 mil, uma coisa que ficou faltando, uma conexão sem fio. Já acessa aqui o Apple CarPlay. Problema, uma coisa que eu não gostei muito é que a tela, embora seja de 10 polegadas, nós temos uma pequena tela para o mapa, por exemplo, para qualquer outra função que a gente usa do Apple CarPlay e do Android Auto. Mas umas boas sacadas. Ela tem navegação própria, então isso é um item bem interessante com GPS. Nós temos aqui dados do carro, por exemplo, para a gente dados do carro aqui para a gente mexer, e um sistema que eu não gosto muito, que é o ar-condicionado integrado, ou seja, se você precisar fazer qualquer tipo de modificação na temperatura do ar ou então no nível de ar que vai para dentro da cabine, você vai acabar invadindo o seu mapa, então você vai acabar atrapalhando o seu mapa para fazer qualquer tipo de modificação. E quando você engata a marcha ré, nós temos câmera de ré com guias auxiliares dinâmicas e uma visão aérea 360 para ajudar você a fazer qualquer baliza. Outros pontos bem legais aqui dentro é que nós temos carregador por indução e o console central é alto, então ele acaba sendo ergonômico. Você consegue apoiar o braço e ter todos os acionamentos aqui bem mais fácil ao toque do motorista. A partida é por botão, o câmbio parece um estilo de joystick, então as trocas de marcha são bem legais. Além disso, ele deixa o visual bem sofisticado. Freio de mão eletrônico e aqui a gente ainda aciona os modos de condução. O apoia-braço tem um acionamento aqui, uma abertura no estilo à la Mercedes, e o compartimento aqui é bem grande, como vocês podem ver, cabe meu braço inteiro. E ele ainda é refrigerado. E os bancos, bom, os bancos são bem macios. Além de tudo, ele tem um acabamento aqui em couro e mescla alcântara aqui no centro. Alcântara, isso mesmo. Além disso, ele tem uma espécie de gavetinha aqui para aumentar o apoio das pernas. Então, além de apoiar bem as costas, ele tem um ajuste para aumentar o apoio das pernas e deixar a viagem bem confortável. Para quem é mais antigo mobilista, vai se lembrar daqueles bancos Recaro do Gol, por exemplo, do Volkswagen Gol, que tinha esse tipo de gavetinha também. E os bancos são as principais sacadas aqui dentro do Peugeot 3008, na minha opinião. Ele tem ajuste elétrico aqui para o motorista, tanto para profundidade, altura e encosto. Tem refrigeração na parte de baixo, para se você tiver com muito calor, por exemplo. Memória, e ele ainda faz massagem. Você aciona aqui do lado esquerdo, acionou, já aparece aqui na central multimídia o tipo de massagem que você quer, o nível, se é fraco, médio ou alto, e onde você quer que pegue ali nas costas. Um outro destaque aqui dentro da cabine é o teto solar, que aqui está acionado, então eu vou fechá-lo. E quando ele acaba de fechar, forma um teto panorâmico, então toda essa área envidraçada aqui dentro da cabine. E eu sei que também vocês querem saber como vão os passageiros aqui da segunda fileira de bancos. Olha, o banco da frente está ajustado para uma pessoa que tem 1,87, que é a minha altura. Sobram 2 dedos aqui para os joelhos e a cabeça fica no limite, 2 dedos aqui também. Bom, o acabamento aqui é bem parecido com o que a gente vê lá na primeira fileira, com exceção para o plástico aqui nessa parte das portas. Mas nós temos o acabamento aqui com uns pelinhos aqui na porta e também macio ao toque. Com esse espaço a gente vê que pode levar sim uma pessoa adulta aqui no banco de trás, tanto aqui quanto aqui no meio. Ponto positivo para a segunda fileira é que o túnel, na verdade não tem túnel central aqui invadindo o espaço interno. O grande problema, na verdade, é que
o console central vem muito para trás, invade aqui o espaço e acaba pegando bem no meio da canela do passageiro central. Então aqui seria mais para uma criança ou então você encaixar uma cadeirinha infantil, por exemplo. Bom ponto é que nós temos aqui um apoia-braço central com porta-copos e ele ainda tem acesso lá para o porta-malas, para se caso você estiver fazendo uma viagem e querer pegar alguma coisa lá atrás. Outros destaques aqui dentro é que nós temos saídas de ar-condicionado aqui para a segunda fileira de bancos e duas portas USB do tipo convencional para dar aquela carregadinha no seu ar aqui atrás. E se você achar pouco prático acionar o banco bipartido, né, rebater o banco lá pelo porta-malas, como a gente já mostrou, vocês podem vir por aqui, ó, aperta esse botãozinho e ele já tomba. Isso aqui funciona dos dois lados. E vocês lembram que eu falei lá no começo do vídeo que eu tinha uma curiosidade para vocês? Bom, eu vou contar agora. Vocês sabiam que além de carros, a Peugeot já fabricou bicicletas? Bom, se você não sabia, tá sabendo agora. E bora dar uma volta aqui para ver como ele anda na estrada. Vamos lá! Check the mic and make sure it sound right, boys. Bom, galera, agora chegou o momento da gente falar do carro andando, né? A gente já vai começar pelo motor, como a gente sempre faz. É um motor bem conhecido, 1.6 THP, aí de 165 cavalos, um pouco mais de 24 kg de torque. Uma excelente sacada desse carro é que ele tem a entrega do torque em baixas rotações. Então a gente vai ter aí pouco acima dos 1.400 mais ou menos RPM, a gente vai ter todo o torque. E isso ajuda bastante nas arrancadas e acelerações. Então, para você se livrar de qualquer momento mais complicado na pista, por exemplo, fazer uma ultrapassagem, sair da traseira de um caminhão, por exemplo, ele vai te ajudar bastante. Mas, ao mesmo tempo, é o ponto negativo desse carro. Aí você me pergunta, mas Renan, se o motor é bom, por que ele é um ponto negativo? Eu vou te explicar agora. Sim, o motor é realmente bom, mas é um motor de 15 anos, isso mesmo, 15 anos. E já está no 3008 há muito tempo. Quem sabe agora, com essa sinergia da Stellantis, né, misturando aí Fiat e Peugeot, por exemplo, Fiat Jeep Peugeot, por exemplo, a gente não tenha um motor igual ao do Compass, que é uma usina bem mais nova, aquele 1.3 turbo de mais de 180 cavalos, e que casaria mais com a proposta desse carro de ser um carro sofisticado, um carro novo. Então um motor novo faria muito bem para ele, vocês não acham? Tanto é que fora do Brasil, lá na Europa, esse carro é vendido em versões com motor PureTech de 180 cavalos, que é bem mais potente do que o que a gente tem aqui, e uma versão híbrida de 300 cavalos. Quem sabe a gente não tenha isso um dia, né? Seria fera demais. Mas esse talvez seja o único impeditivo aí de você comprar esse carro, fazer você escolher por um outro modelo dessa mesma categoria. Mas mesmo assim é um carro que rende muito bem. Com esse torque em baixas rotações, por exemplo, a gente consegue ter uma dinâmica de condução, na verdade uma aceleração bem legal. Então a gente vai de 0 a 100 aqui em 8,9 segundos. O que isso quer dizer? Que ele é mais rápido que o Jeep Compass. E você me pergunta, e o consumo dele, bebe muito? Mais ou menos, ele tem uma média boa de consumo. Como ele é um motor só a gasolina, não é flex, então é um motor mais acertadinho e mais eficiente. Então ele tem uma média de consumo boa, como vocês podem ver os dados aí na tela. Até melhor que do Compass. Esse carro aqui a gente tem uma estrutura um pouco mais simples para o valor dele. A gente está falando de um carro de mais de 270 mil reais, que tem suspensões independentes, na verdade suspensão independente de McPherson na frente, e lá atrás nós temos eixo de torção, isso mesmo. O Compass, por exemplo, tem conjunto multilink lá atrás, que é um sistema independente e torna o carro mais confortável. Isso não quer dizer que o Peugeot 3008 é desconfortável, na verdade ele é bem gostoso de dirigir, é um carro bem macio. E aqui dentro a gente sente poucas imperfeições da rua, sente pouco solavancos assim de uma valeta, por exemplo. É um carro bem confortável, tem uma suspensão calibrada realmente para maciez, então isso é um ponto muito positivo. E além disso, quando a gente entra em curvas, a carroceria não pende muito, então ele tem uma dinâmica de condução bem interessante,
embora seja confortável. Geralmente carro confortável tem a suspensão mais molengona. Nesse caso aqui a gente tem um ajuste bem sofisticado, assim, para entregar esses dois pontos de uma maneira bem equilibrada. E em relação ao ruído interno, bom, é diferente do que a gente vê no Peugeot 208, inclusive você pode ver o teste dele nesse card que está aqui em cima. Lá a gente viu bastante ruído de rolagem dos pneus internamente. Aqui não, o acabamento, a vedação interna desse carro é muito boa mesmo. E a gente ouve pouca coisa que vem de fora, mesmo tendo um teto solar aqui em cima, que obviamente não inibe tanto o ruído quanto um teto convencional, mas ele segura bem esse ruído externo e garante aí que a gente não fique com aquele barulho de vento e da rolagem dos pneus muito alta aqui nos nossos ouvidos. Isso é um ponto muito positivo. E vamos falar agora de segurança, que é uma coisa que eu gosto muito, principalmente quando o carro vem com aquele monte de item de série relacionado à segurança e assistência de condução. Você pode ver todos esses equipamentos aqui na descrição, deixei tudo bem certinho lá para vocês. Um item bem interessante desse carro é que ele tem assistência de permanência em faixa. Então a gente começa com a minha faixa aqui, ele já indicou ali no painel, tava piscando, não sei se vocês conseguiram observar, e ele fez uma correção bem sutil. Eu senti aqui na mão esquerda aqui no volante, que o carro tava corrigindo a trajetória, mas é bem sutil, diferente do SW4, que a gente também tem um vídeo, vocês podem ver aqui em cima, que freia mais bruscamente para corrigir, e é um pouco assustador. Esse carro aqui é mais fino, esse ajuste, né? Esse sistema. Então é um item muito interessante. Outro ponto é que ele tem detector de placas, então ele faz a leitura das placas da via, e isso é muito importante porque às vezes você está andando numa estrada, por exemplo, que é mal sinalizada, e o painel de instrumentos está sempre te informando: olha, cara, aqui é 100, aqui é 80, para você não passar e correr o risco de tomar uma multa e também ser um infrator. Mas a grande sacada desse carro aqui é ter um controle de cruzeiro adaptativo com stop go. A gente aciona ele aqui pelo lado esquerdo do volante, joga aqui a chavinha para baixo, aperta aqui atrás, vamos aumentar aqui a velocidade para ele. Aí ele começa a acelerar sozinho, como vocês podem ver aí na tela. Ali no mostrador verde já indiquei 90 km por hora. Então aqui a gente está a 86. E aí, à medida que entra um carro na nossa frente, obviamente você regula o radar para uma distância segura, né? Então você consegue deixar ele longe, médio e perto. E quando você entra um carro na sua frente, ele entende que aquele carro está numa velocidade menor, ou ele está muito próximo, ele inicia um processo de frenagem. Como vocês podem ver aqui, a gente está perdendo velocidade. Para manter uma distância segura, eu deixei longe, então a gente está bem longe daquele Corolla ali. Então ele inicia um processo de frenagem para manter uma distância segura e a gente não corre risco de colisão. Então isso é um item muito importante, muito interessante e funciona super bem aqui no 3008. Além disso, ele tem um sistema de frenagem autônoma de emergência, que ao entender que o carro da frente iniciou um processo de frenagem e aqui dentro da cabine a gente não atua sob o freio, ele inicia um processo de frenagem automática para não colidir no carro da frente, ou pelo menos diminuir qualquer tipo de dano desse acidente. Outro item bem interessante de segurança que ele tem, que ajuda muito no dia a dia, principalmente no trânsito, é o alerta de ponto cego dos dois lados, né? Então a gente tem uma luzinha no retrovisor que indica se tem um carro muito próximo, para a gente não fazer aquela conversão. Então ele acaba ajudando a gente, diminuindo o ponto cego do carro, e ajuda bastante no dia a dia, principalmente com o motoqueiro no corredor. Isso é um dado muito importante. Outro ponto que eu já estava esquecendo de falar para vocês é que esse carro tem condução manual. Então você pode acionar aqui no próprio joystick, né, do câmbio aqui. Então você pode usar a manopla dele para colocar o manual por um botão. E essas trocas são feitas aqui atrás do volante, por essas aletas. Então para quem gosta de uma condução mais esportiva, e a gente tem um motorzinho com bom desempenho, então vai gostar bastante de fazer esse tipo de condução manual. Qual é a do 3008 no nosso mercado? Simples, é para aquela pessoa, aquele tipo de pessoa que busca mais sofisticação e beleza, e não se importa de pagar um pouco mais por isso, afinal ele é um pouco mais caro do que o Jeep Compass. Além disso, ele é um dos SUVs com melhor acabamento interno e também mais completos que a gente vai ver por aqui. Obviamente peca um pouco pelo motor aqui, que poderia ser um pouco mais novo, e também uma central multimídia um pouco melhor. Mas ainda assim, é um dos carros mais legais que a gente tem aqui no mercado.
Mas vocês ainda não se inscreveram no canal? Bom, aperta aqui no botãozinho, se inscreva e fique por dentro de todo o conteúdo que a Carve faz. Eu deixei todas as nossas redes sociais aqui para vocês acompanharem e também 2 vídeos bem legais para vocês assistirem.